Na reunião que nós fizemos no dia 31 de março deste ano, para oficializar a posse do novo presidente do Fórum dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Grande Curitiba e região metropolitana, professor Luiz Vanderlei Rodrigues, que é deficiente visual, cego, né? Eu fiquei muito feliz de, ao final, ele me procurar com mais um amigo para falar sobre o que eu usava para gravar as reuniões, né? Então, aí me deu a oportunidade de gravar alguns filmes, que eu vou colocar daqui a pouco em blog, e lembrar o que eu vou ler agora, né? Filmar, fotografar, gravar, uma arte, muitas técnicas. Então, a fotografia, e tem até um portal aí que conta bem a história dela, é algo apaixonante, né? Filmes, mais ainda, se tudo atender o que desejamos e conquistamos com esse hobby de ofício, ou ofício. Lógico que a fotografia, ela tem o problema da quase inacessibilidade, a pessoa com deficiência visual. Isso é algo que mais adiante, com certeza, a tecnologia vai achar uma solução. Então agora, eu pessoalmente, com 69 anos e apaixonado por fotografias, tenho como lembrança querida a compra da minha primeira máquina fotográfica, né? Foi Zola, né? Uma máquina de segunda mão, usada, gastando economias de um ano de mesadas e trabalho com meu pai na loja que ele tinha, onde eu ia todo dia à tarde para ele poder dar uma saidinha, tomar um café, ajudá-lo nas horas de maior movimento. Ele estudava e ia para a loja. Então, com 15 anos, ao final das férias, fui às compras em Blumenau. Tinha um fotógrafo muito famoso lá, ou vamos dizer, profissional em frente. A lojinha dele ficava em frente ao Teatro Carlos Gomes, onde um fotógrafo em frente ao Teatro Carlos Gomes, meu orientador técnico a partir daí, vendeu-me o que seria o início de uma paixão, só menor a que tinha pela minha família. Aliás, motivo de uso espartano, de um passatempo extremamente caro até as máquinas digitais se popularizarem, né? Então, a ideia das máquinas, né, não automáticas, elas exigiam muito da gente. Aquelas máquinas antigas, né, sempre lembrando o que era pior, o altíssimo custo dos filmes a cores, por exemplo, a gente tinha que ter muito cuidado antes de tirar uma fotografia. Perder uma fotografia era um desastre, fácil de acontecer. Até por esquecer de avançar o carretel com filme dentro da monstrinha mágica. Em cada fotografia se tinha que enrolar aquele segmento e colocar para a exposição um pedaço seguinte. Sem automação, era preciso escolher e fixar o tempo de exposição, foco, calcular e ajustar a distância, analisar a luz ambiente e sobre o que se pretendia fotografar, né? E ainda escolher de forma adequada o filme, né, que a gente ia usar, né? Algo desnecessário para as máquinas ainda mais simples caixotinhos que usavam os filmezinhos mais simples. Mas para uma máquina fotográfica normal, como até a minha que foi Zola,
Existia o filme de 100 asas, de 200 asas, depois vieram os de 300 asas, que foi um progresso grande, na década de 70, e finalmente filmes mais sensíveis, comercialmente falando, e militarmente deviam ter isso tudo com muito mais recursos, né? Então a gente tinha que escolher o filme e também pensar. Tinha filme adequado para ser usado em dia de sol, dia azul, dia mais na área verde. Quer dizer, a qualidade do filme decidia muito sobre a qualidade da fotografia, né? Então, escolher o filme, como usar a máquina, tinha um risco elevado, assim como a forma de enquadrar o objeto do registro. O alto preço dos filmes de revelação obrigava o amador sem muito dinheiro a reduzir ao máximo o número de fotos. Então, você queria tirar uma fotografia de família ou de passeio, você avisava todo mundo ficava lá numa posição, escolhia. Era um acontecimento cada fotografia. E saber fotografar com a fonte de... Por exemplo, se a gente, por azar, tirasse uma fotografia com a fonte de luz por trás da pessoa, poderia até ser artístico. Mas se o cenário fosse bom, e se esse fosse o desejo, mas de modo geral, simplesmente criava um contraste excessivo, algo que pode hoje ser compensado com flash. A fotografia tremida, objeto de desejo mal iluminado, fora de foco, enfim, era normal, é muito desagradável para aquele que sonhava registrar algum momento mágico. Hoje a gente tira uma fotografia, a primeira coisa que faz é olhar se ela ficou boa ou ruim, senão a gente repete. O digital permite isso, naquela época não. Então, entre as máquinas, a gente ia descobrir, vamos falar assim, um mês depois chegava o pacotinho que a gente esperava ansiosamente para ver se o filme as fotografias ficaram boas ou ruins. Então, entre as máquinas, para os mais exigentes, devia ser lembrar da qualidade da lente, aplanetismo, astigmatismo, até a diferença entre o visor e a lente, algo que as câmeras reflexas não tinham. Então, quando a gente ia comprar a máquina, tinha que ver a lente, a luminosidade dela, a qualidade dela, porque isso definia muito a qualidade final da fotografia. Era um mecanismo de relojoaria e ótica e química, né? Quer dizer, o filme era químico, que inclusive permitia até um equivalente a pixels hoje maior do que o que a gente tem com uma boa máquina digital, mas em compensação a revelação tinha que ser boa, a máquina boa, tudo, que senão tudo isso era jogar dinheiro fora. E os filmes, né, as máquinas eram tão boas quanto a qualidade dos fabricantes possíveis. Então, na época tinha a Rolleiflex, a Agfa e alguns outros fabricantes que a gente sonhava ter uma das melhores, mas era algo muito difícil. A Rolleiflex, então, era algo inimaginável de modo geral. Ou seja, tudo que devíamos pensar hoje, mais ainda e muito mais, é importante. A diferença é que o custo do erro hoje é muito menor. Quer dizer, nós continuamos tendo que pensar em lente, em aplanetismo e coisas assim. Só que os erros são menores, o custo é menor. Em tempo, existia a possibilidade de se usar filmes para slides. Aí a dificuldade era ter a máquina de visualização, não muito cara. O benefício era dar luminosidade a imagens que se perdiam muito quando só em papel, ao longo do tempo, né? E sendo em slides, podiam ser projetadas em telas, né? Programas terríveis para convidados, que eram obrigados muitas vezes a ver todas as fotografias dos amigos que retornavam de férias. Até hoje eu não esqueço uma apresentação de slides no Canadá, lá no Klondike, lá em Macadam, de um engenheiro muito simpático, canadense,
depois que nós temos chegado numa viagem longa de Toronto até aquela usina, lá no meio da floresta. Então, na terceira ou quarta slide, eu estava dormindo praticamente. De tudo, para quem queria guardar alguma coisa, a necessidade de guardar negativos, slides, fotografias, algo que percebemos que nunca fizemos direito, agora querendo ver álbuns antigos, filmes, querendo revelar a partir dos negativos existentes naquilo que fizemos, a gente perdeu muito, né? Então, para aqueles que têm e querem manter arquivos, é bom digitalizá-los enquanto é tempo. Maravilhosamente, a engenharia, a indústria, cientistas, empresários inovadores promoveram uma revolução que dispara, oferecendo alternativas mais e mais melhores e de menor custo. Atualmente é fácil e infinitamente mais barato fotografar, mas ainda se soubermos usar recursos de ajustes das fotografias com softwares especializados que acompanham a máquina e a gente pode instalar nos computadores para depois tirar as fotografias, arrumar tudo e filmar, né? E filmar é uma outra coisa fantástica que hoje se tornou banal e fácil. A evolução maior aconteceu na tecnologia de filmagem. Era até há poucas décadas algo extremamente caro, privilégio de ricos e poderosos. As filmadoras Super 8 foram um avanço na redução de custos. Restava, contudo, o preço e dificuldade de manuseio e manutenção das maquinetas de projeção. As filmadoras digitalizadas começaram no século 70, 80, né? Que 70, 80? Século 90, gravando em fitas magnéticas, né? E um avanço de qualidade que apareceu criando um potencial de registro enorme, inclusive para empresas de energia elétrica. Com elas puderam gravar detalhes de comportamento do sistema e máquinas em momentos especiais. Na década de 70 eu tive a felicidade de especificar um sistema da Sangamo, feito nos Estados Unidos, de registradores de emergência. Foi um negócio fantástico. A gente trazia a fita magnética, botava num display ou mandava gravar e aí tinha as oscilações, tudo que a gente quisesse ter, os instantes de abertura de disjuntores e coisas desse tipo. Então a gravação fita magnética foi um negócio fantástico. E nós, né? O resultado para nós foi, por exemplo, durante a década de 90 do século passado, podermos registrar com muito mais qualidade eventos familiares e profissionais e ver o resultado em telas de televisores e computadores. Fitas magnéticas tinham um problema grave, sofrerem a influência de campos eletromagnéticos e se degradam quimicamente. Quer dizer, ver as fitas magnéticas em computadores é coisa posterior, quando a gente passou a digitalizar, inclusive, esse tipo de filme. O século XXI começou com máquinas digitais fotográficas de baixo custo, que agora podem gravar filmes muito bons e de longa duração. Baixo custo mesmo, quer dizer, máquina de menos de R$300 podem fazer maravilhas. Tudo depende do chip de memória, quanto maior melhor e também mais caro, né? E das baterias. Alguns tipos de chips existem, né? São diversas famílias, né? Que os fabricantes optam. Portanto, tem que ter esse cuidado. Às vezes a gente está comprando uma segunda ou terceira máquina para ver se o chip que a gente possui se adapta àquela. Senão a gente é obrigado a comprar outro chip, né? Então temos que ter atenção para intercambiabilidade, porque o chip de maior capacidade é caro, né? Evidentemente, para filmes longos de uma maior capacidade, número de fotografias, as baterias são extremamente importantes. Então, a gente compra uma máquina fotográfica, já é bom pedir logo
mais uma, duas ou três bateriazinhas, porque aí a gente tem autonomia. Senão, no meio de uma festa, de um evento, você vê sua maquininha fechando por falta de bateria. Então, para não cair nessa fria, é importante ter a bateria de reserva. Ou seja, um chip de 32 gigabytes, por exemplo, cartão de memória, tem ali adiante, dá uma tremenda tranquilidade para quem usa uma máquina fotográfica digital para gravar filmes e fotografias. Evidentemente, dependendo da precisão desejada. Se o cara quer fazer algo com altíssima precisão, até um chip de 32 pode durar pouco. Então, o interessante é que a gravação, o que importa nisso tudo? E principalmente para quem é deficiente visual. A gravação de som, de modo geral, é muito boa, mas existe uma série de detalhes que o amador deve cuidar. Se o gravador é embutido na máquina fotográfica filmadora, é que nem um aparelho de surdez, ele grava tudo. Então, se tiver ventilador, ar-condicionado, ruído na rua, ele embaralha com o som da pessoa que fala. Então, o ideal é aproximar ao máximo a máquina fotográfica filmadora de quem está falando, ou usar uma máquina fotográfica melhor que tenha então um microfone localizado junto à pessoa que está falando, né? Então, o pesadelo, quando a gente quer registrar um evento, é o famoso ar-condicionado, ruído da rua, as pessoas falando. Não é raro você estar gravando um filme e alguém do lado dizer qualquer coisa. Então, automaticamente, o que ele falou fica dentro do filme e com muita intensidade, porque ele está falando perto da máquina. Então, a pessoa que está acompanhando alguém, que está filmando, tem que tomar cuidado e pedir, às vezes até se isolar, para que ninguém converse com ela durante a filmagem, senão estraga o filme. Muitas vezes você é obrigado a tirar aquela parte, porque o que a pessoa falou é impublicável, né? Então, ir na rua, às vezes a gente é obrigado até a filmar o cenário para poder aproximar da boca da pessoa que fala o microfone que está dentro da máquina, né? Bem, o fundamental é saber montar um kit em função daquilo que a gente deseja, né? Do que for necessário é suficiente para não desperdiçar dinheiro. Saber escolher, inclusive, no custo de armazenamento e tempos de transmissão de imagens, porque a internet tem limites. Os sistemas da Google, tudo estão lá nos Estados Unidos. Então, a transmissão de um filme que a gente está fazendo upload, tem um gargalo que é a comunicação com sistemas hospedeiros dos filmes. Às vezes você pode ter aqui um sistema, um contrato de upload grande, e isso não serve para nada, porque ele vai afunilar na transmissão lá para a sede, onde você está guardando o filme, guardando e expondo. No Brasil, talvez um dia a gente tenha algo equivalente, e aí sim a velocidade de upload poderá ser realmente grande, né? Então, aqui eu quero prestar minha homenagem ao presidente do Fórum, né? Luiz Vanderlei Rodrigues, porque ele teve a humildade, a disposição, a vontade de gravar as aulas dele, né? Usando o que eu uso para gravar as reuniões lá do Fórum. Isso me deixou muito feliz, justificando esse trabalho que eu estou fazendo de gravação, de conversa, para o qual eu gostaria de ter, inclusive, crítica, análise. Quem entende pode mandar e-mails, principalmente, né? jccascais@onda.com.br, para que eu possa dialogar com essa pessoa, né? O meu e-mail, né?
cascais@onda.com.br, né? Então esse e-mail, ele, se os amigos puderem usar, me mandando comentários, filmes, né, será aproveitado para a gente falar sobre tecnologia de ensino, de educação, de comunicação no século XXI. Né? Maravilhosamente nós podemos fazer muito.